A paz do Senhor, meus irmãos, ouvintes da palavra do nosso Deus. A paz também aos amigos em Cristo Jesus, que intercede em prol de nossa família, em prol do nosso ministério. Meus irmãos, eu quero trazer mais um estudo bíblico para o elevo espiritual dos irmãos, subordinado ao tema os benefícios da salvação. É muito interessante esse tema. É raro de ser ministrado nas igrejas odiernas em que estamos vivendo. O texto se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 1. Paulo disse da seguinte forma, na inspiração de Deus aos crentes que estavam em Roma: sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Juridicamente, justificação é o ato de declarar justo o culpado, é inocentar o culpado. Teologicamente, podemos dizer que justificação é o ato de Deus declarar justo o pecador. Porque por causa do pecado, o homem passou a ser culpado diante de Deus. Por causa do pecado, o homem se tornou inimigo de Deus. Mas através da justificação, o homem não só torna-se justo diante de Deus, mas o homem passa a ser amigo de Deus. Por causa do pecado, o homem perdeu. Por causa do pecado, o homem quebrou as suas boas relações que mantinha-se com o Criador. Número 1, o homem passou a ser culpado diante de Deus. Número 2, o homem passou a ser condenado por Deus. Número 3, o homem passou a ser separado de Deus. Aí, através da justificação, vai surgir a reconciliação, o reatamento e as boas condições de o homem se chegar a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que coisa linda é o Evangelho. A justificação, meus irmãos, é o cancelamento da dívida do pecado na conta do pecador, quanto à violação da lei divina. A justificação, ela remove a culpa do homem. A justificação, ela soluciona o problema do homem, ela declara o homem justo diante de Deus. O apóstolo Paulo deixa bem claro na carta aos Romanos, uma carta doutrinária. Paulo disse que Deus não poderia simplesmente declarar o homem justo e inocente, senão ele ia ser justo e justificador ao mesmo tempo. A única solução encontrada para satisfazer as exigências da lei, para que o homem pudesse ter comunhão com Deus novamente, é enviar o seu Filho, Jesus. É por isso que Paulo ele vai dar uma continuidade na carta aos Romanos, dizendo: sendo, pois, justificados
gratuitamente pela sua graça e pela redenção em que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, pela remissão dos pecados dantes acometidos, sob a paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça neste tempo presente, para que ele fosse justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus ele teve somente um filho. Deus fez desse filho um missionário. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a justificação, você pode anotar que eu vou te dizer aí, a justificação, ela nos traz 3 garantias. Número 1, salvação do passado. Número 2, salvação do presente. Número 3, salvação do futuro. Salvação do passado, que Paulo disse na mesma carta aos Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. O dia que o diabo querer lançar o teu passado, o dia que o diabo querer cruzar o teu passado, o adversário de nossas almas, diga para ele: você pode conhecer o meu passado, mas eu conheço o teu futuro. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Meus irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos absolvidos da pena do pecado. Não tem feitiçaria, não tem oração contrária, não tem obra de macumbaria, não tem superstição, não tem oração contrária. Meus irmãos, nós somos guardados por Deus. A justificação nos dá as 3 garantias: salvação do passado. Nós somos absolvidos da pena do pecado. Segundo lugar, presente. Nós temos autoridade sobre o domínio do pecado. Isto é, nós somos livres do poder do pecado. Paulo, ele disse à mesma igreja que estava em Roma, aos mesmos irmãos que estavam ali: eu falo como homem por causa da vossa fraqueza na carne. Assim como ofereceu os vossos membros para servirem à escravidão da impureza, da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem a vossa justiça para a santificação. Porque quando era escravo do pecado, estava isento de culpa em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e, por fim, vida eterna. Meus irmãos, o homem, ele tem domínio sobre o pecado. O homem é livre do poder do pecado. O homem, quando ele se aproxima de Cristo, quando ele se arrepende dos seus pecados, ele muda a sua maneira de pensar, de sentir, de agir. O homem, quando ele se arrepende dos seus pecados, ele muda a sua maneira de pensar, sentir e agir. Essa é a transformação do Evangelho. Salvação, senhores, é o amor de Deus agindo em favor do homem pecador. O homem por si próprio é incapaz de agradar a Deus. Mas quando o homem se arrepende, ele se encontra a misericórdia de Deus. É por isso que Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados e venha assim um tempo de refrigério. Medita nessa palavra. Deus abençoe, meu amado.